Bom dia, animais dos continentes reais e imaginários. Muito bom dia. Estamos aqui hoje para falar de alguns bichos retratados ao longo dos tempos pelos humanos. Para começar, quem sabe explicar o que é um bestiário? Eu sei! Ah, então fala, raposa. Explica-nos o que é um bestiário. Um bestiário era um gladiador. No tempo dos romanos, os homens que combatiam as feras nos circos eram chamados bestiários. Oh sim, raposeta, tens razão. Mas há ainda outro significado para a palavra bestiário. Um bestiário é um conjunto de textos, de desenhos, de imagens e até de melodias, em que o tema central são os animais. Como sabem, os homens que sempre foram muito curiosos falaram, descreveram e tentaram perceber tudo o que os rodeia. Quando o escritor inglês que contou a história de Mowgli retratou a insaciável curiosidade do pequeno elefante, ele estava apenas a retratar a própria curiosidade do homem. Quando a Bíblia fala dos animais, mostrando-os como inferiores aos homens, cria desta forma uma ordem sobre a terra. Houve muitos homens famosos, filósofos e historiadores que escreveram sobre nós, tentaram descrever-nos e dar-nos a conhecer ao mundo. Outros homens escreveram histórias com animais, chamadas fábulas. E o tempo passou, mas houve sempre quem se inspirasse nestas fábulas para escrever histórias, contos, poemas e até melodias. Houve várias fábulas que foram retratadas e ilustradas. Ainda hoje conhecemos-las em grande parte por meio do escritor francês La Fontaine. Espera, disseste La Fontaine? Sim, Corvo, foi esse o nome que disse. Ah, pois, esse La Fontaine conheço eu. Foi ele que fez pouco da minha família por causa de um queijo. Olha, Corvo, um familiar da raposeta matreira lambisqueira trapaceira, meu conhecido, contou-me exatamente a mesma história com um dos teus antepassados. Não há nada a fazer. A vossa vaidade vem de bem longe e... Raposa, se não te calares agora... Amigos, por favor, acalmem-se. Estamos aqui para ouvir as nossas histórias, não para assustar contas. Deixem a sereia e a sua sabedoria falar. Apesar de tudo, não foi por nada que contam que sabe todas as coisas. Escutemo-la, por favor. Obrigada, Leão. És de todos nós o que tem mais autoridade para acabar com estas querelas antigas que nunca terão solução, nem humana, nem animal. Nos bestiários és frequentemente o primeiro animal de que se fala, porque és o rei dos animais selvagens e dominas sobre todos. Desculpa interromper-te, sereia, mas o que significa querela? Olha, macaco, quando tu te zangas com os teus irmãos, a isso chama-se uma querela. Sabias que nos livros sobre os animais és conhecido pela tua agilidade e o teu dom da imitação? No fundo, é precisamente por causa desse dom que os homens te capturam e é por seres tão semelhante aos homens que estás associado ao diabo. Enquanto o dom da imitação do papagaio é considerado único. Não é muito justo. Porque é que o mesmo dom é um defeito para o macaco? Tens razão, viado, não é muito justo. Mas explica-se, porque o macaco é muito semelhante ao homem e quando o imita torna-se cómico. Mas voltando a La Fontaine, este autor escreveu uma série de fábulas onde aparecem animais. Mas desenganem-se, meus amigos, porque todos os animais tinham características humanas. E La Fontaine apenas quis retratar os defeitos, as qualidades e as paixões dos homens. Deste modo, a cada animal correspondia uma paixão humana. O leão era o orgulho, a raposa era a astúcia, o burro era a tolice, o coelho era a indolência, o pombo era o amor, o lobo era a ferocidade.
Vês, Corvo, ele não ridicularizou a tua família, mas sim a vaidade do homem. Ele não fez pouco dos animais, mas retratou a inocência e a maldade do homem. Ele não diminuiu os bichos, mas serviu-se deles para falar do preço da liberdade de ser si próprio. Mas não vos vou contar estas fábulas. Podem lê-las durante as longas noites de inverno e poderão confirmar a tolice do guru e a selvageria do lobo, assim como a presunção ou a extrema vaidade da raposa. Ouve, Sereia, já falaste das fábulas. Não te importas de continuar com os bestiários? Não sejas tão impaciente, touro. Revelas agora uma das características que te atribuíram nos bestiários, o ímpeto e a força. Sabias que os gregos te associaram à violência e que na época galo-romana eras um símbolo guerreiro? Não sabia, mas reconheço-me. Desculpa, Sereia. Continua. Meus amigos, há coisas que tenho que dizer e explicar para falar dos bestiários. Foi assim que, a este conjunto de textos, temos que adicionar um texto muito antigo, escrito há muitos anos, com um nome grego e complicado. Este livro foi escrito em Alexandria e serviu de base para todos os outros bestiários, depois de ter sido traduzido para as línguas dos homens. Houve muitos bestiários no tempo em que os livros se faziam à mão. Foi nas bibliotecas e nos conventos que os monges e os copistas, ao escrever os livros, também os ilustravam com desenhos de animais. Mas isto encontra-se igualmente nas construções das igrejas, nos capitéis dos pilares, por exemplo. Dizem que o primeiro bestiário apareceu na Inglaterra, mas depois de um certo tempo desapareceram completamente. Mesmo assim, ainda houve quem fizesse bestiários, como os poetas, os músicos. E mais tarde, outros homens escreveram sobre os animais nos seus livros. Diz-me, Sereia, onde fica Alexandria? E porquê é que os bestiários desapareceram? Alexandria é uma cidade que tomou o nome de um grande conquistador, um jovem intrépido chamado Alexandre, que viveu há muitos anos e que foi rei. Esta cidade é um porto do Egito. Agora, Andorinha, na tua opinião, por que razão pensas que os bestiários desapareceram? Eu não sei. Porque os homens mudaram? Porque perderam as cores ou as palavras? Ou porque já não tinham tempo? Não sei. São muitas razões. Ou apenas uma? Na verdade, todas as tuas interrogações estão corretas. Mas o que aconteceu foi que progressivamente o homem mudou, aprendeu muitas coisas novas e diferentes, e a partir do momento em que os livros começaram a ser impressos, já não se fizeram desenhos, pois podia-se imprimir as letras, mas os homens ainda não tinham máquinas para reproduzir imagens e desenhos. Por um lado foi bom, porque podia-se fazer muitos livros e muitos exemplares do mesmo livro. Logo, muita gente podia ler. E as coisas importantes chegavam a todos os homens que soubessem ler. Por outro lado, perderam-se as cores. Mas foi por pouco tempo.